Olá, pessoal, boa noite, todos bem? Espero que sim. Estamos começando hoje, terça-feira, dia 14 de julho, mais um programa Papo com o Renato, nessa sua reestreia. Quero agradecer a audiência de vocês e a participação com o vídeo que nós fizemos, a entrevista falando sobre os famigerados radares e pedágios da Raposo Tavares, entrevista muito bacana com Toninho Calunga. E quero também dizer para vocês que a nossa transmissão, depois de feita aqui ao vivo pela página do Portal Oeste, nosso patrocinador oficial, nós vamos disponibilizar na íntegra através do YouTube. Então, pode se inscrever no YouTube, que lá vocês vão ter ela perpetuada, as entrevistas, né? Porque hoje o YouTube joga, depois de um mês, ela paga tudo, então vamos preservar no YouTube. Quero agradecer também o apoio do Granjinha, o nosso bar-restaurante dali da Fernando Nobre, que é nosso apoiador há sempre, todo o tempo que eu estou no ar, e é um parceiro super bacana e é o melhor custo-benefício da nossa região. Hoje nós vamos bater um papo, essa entrevista com o Xande do PT. Vamos falar um pouquinho sobre política municipal, desenvolvimento social, sobre projetos, sobre o governo Lula. Vamos falar, dar uma volta. O Xande, que muita gente questionou, né, quando eu fiz esse banner, colocando lá, mas o Xande do PT, o Xande não é do PT, mas o Xande ficou tanto tempo no PT que virou um apelido, o Xande do PT, virou um sobrenome, né? Igual Xuxa Menegal, é Maria das Graças, Xuxa Menegal. Tem coisa que a gente não consegue tirar depois. Mas, enfim, nós vamos saber disso e de muito mais. Então, eu queria, para quem está chegando agora, dizer para vocês o seguinte: nós temos aí um. Deixa eu só atualizar aqui o telefone para colocar tudo isso. Atualizar vocês todos que nos acompanham. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que exige sensibilidade, empatia e, acima de tudo, ação concreta. A realidade das pessoas em situação de vulnerabilidade e o trabalho de assistência social na nossa cidade. Quando a noite cai em Cotia, enquanto a maioria de nós nos recolhemos no conforto das nossas casas, equipes dedicadas saem às ruas com a finalidade de realizar um trabalho invisível para muita gente, mas vital para quem mais precisa, que é a abordagem social e o acolhimento noturno. Para entender de perto como funciona essa linha de frente, os desafios desse trabalho e as políticas públicas voltadas para essa área, é que nós recebemos hoje o Xande do PT. Ele que já é um ativista social amplamente conhecido e respeitado aqui na cidade de Cotia, que atua diretamente na Secretaria de Desenvolvimento e dedica, né, a sua trajetória a dar voz e dignidade a quem muitas vezes é invisibilizado. Então, Xande, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme conversar com você aqui hoje. Boa noite, companheiro, Renato Ferraz. Boa noite a todas e a todos, né? Para quem questiona o Xande do PT, é engraçado, né? As pessoas não vivenciou, acho que nem um milésimo do que a gente vivenciou dentro do Partido dos Trabalhadores. Não sou filiado hoje no Partido dos Trabalhadores, mas como todos me conhecem, esse é um rótulo que eu tenho desde de adolescente, né? Eu me filiei no PT em 1992. A minha carteirinha, para quem não sabe, é decorativa, é 154.338, no mundo de 20 milhões hoje de filiado no Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que eu tenho direito adquirido, né, do rótulo Xande do PT. E assim vou vivenciando, todo mundo tem direito de achar o que quer, de falar o que quer, né? Eu sou de uma família hoje que está dentro do diretório, meu irmão é o atual presidente do Partido dos Trabalhadores, a minha irmã é a atual vice-presidente do Partido dos Trabalhadores aqui do município de Cotia, então nós somos uma família petista, de berço petista, né? Então a gente tem o direito adquirido. Mas vamos lá, companheirão, estou aqui à disposição, vamos bater esse papo de coração aberto, tirar as dúvidas que a população tem, que os companheiros têm, estou aqui de braços abertos. Gente, quando eu falei com você, a gente se encontrou e eu marquei com você a entrevista,
eu percebi ali que você falou, olha, eu não poder, era para você ser na minha volta das entrevistas, convidei você primeiro. E você falou, olha, Renato, eu não posso, porque nesse dia eu vou estar sendo escalado para fazer a abordagem lá com o trabalho que eu faço, e eu estou escalado, então eu não posso participar. E aí a gente mudou a data para hoje. Aí eu ia perguntar para você o seguinte: como funciona na prática a dinâmica dessa abordagem noturna? Fiquei curioso com isso, né? Quais são os maiores desafios físicos e emocionais que a equipe enfrenta quando vai a campo? Renato, é assim, a abordagem, para mim, não é uma questão nova. Né? Eu já trabalhei em São Paulo, eu fui da Central dos Movimentos Populares, para quem não sabe, e a gente caminhava junto com os companheiros a abordagem no centro de São Paulo, né? Cheguei até a estar próximo naquela época, junto ao Greenhalgh, ao padre Júlio Lancelotti. A gente fez bastante abordagem. E quando eu venho para Cotia, eu vivencio algo novo na política. Né? Graças ao nosso companheiro Wellington Formiga, nosso prefeito, que ele deu uma oportunidade de a gente fazer um trabalho, eu fui lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social, onde foi um novo desafio, né? Todo mundo sabe que eu já trabalhei em vários segmentos da questão pública, né? Assessoria de deputado estadual, deputado federal, prefeitura, Câmara Municipal, e eu comecei a vivenciar algo que é uma secretaria que eu jamais tinha passado por perto na prática, né? E aí o nosso secretário Celso Tic, né, quero até mandar um abraço a ele, ao Bertual, nosso secretário adjunto, e o nosso Luciano, a toda a secretaria, as nossas técnicas, me deram essa oportunidade, um novo desafio, né, um novo desafio, abordar nossos companheiros em situação de rua, de vulnerabilidade. Eu tenho dito às pessoas que os companheiros estar na rua é um modo de vida das pessoas. Nós temos problemas em situação de rua por diversas coisas, né? Por exemplo, problemas de alcoolismo, problemas de droga, problemas psicológicos, às vezes afastamento da família, né? Eu até brinquei hoje com a companheira, eu tenho vivenciado alguns casos de abordagem de rua de senhores mais velhos que começaram a ter uma relação com mulheres bem mais novas e chegou na idade onde deveria as companheiras tomar conta, arruma companheiros novos, esses caras se frustram, entram na depressão, ansiedade e vão morar na rua. Eu cheguei a encontrar na rua companheiros com profissão, veterinário, técnico em radiologia, dentista, enfim, torneiro mecânico, companheiros de vários lugares, né? E a gente se deparou numa situação que hoje, infelizmente, na nossa cidade é corriqueiro, né? Você encontra hoje um companheiro de situação de rua em todo lugar, em todos os bairros, seja no bairro A, B, C, D de Cotia, né? Temos algumas concentrações, que é ali atrás do Habib's, no centro de Cotia, e a gente tem feito um trabalho de abordagem, de assistência, de tentar tirar essas pessoas da rua, né? Seja numa situação de frio, né? A gente tem uma deliberação da secretaria que, se porventura chegar ao nível de 13, 12 graus, a abordagem é acionada, né? Geralmente é um companheiro da secretaria, é um companheiro do CRAS, do CREAS, né? E o nosso querido pastor Fabrício, do nosso abrigo, a gente leva as pessoas, tenta fazer o convencimento da necessidade das pessoas. As pessoas não querem, Renato. É muito complicado. Você tem que ter muito poder de persuasão. Às vezes as pessoas estão debilitadas, não tem roupa. Eu cheguei a pegar pessoas descalças, sem uma coberta, sem nada, e não querendo abordagem, né? Não querendo abordagem. A gente tem um cantinho, que é nosso abrigo, né? Que foi construído na questão do nosso companheiro Formiga, né? Que fica ali próximo ao objetivo, aonde quem toma conta é o nosso companheiro, o pastor Fabrício, que é da Casa de Refúgio. A primeira circunstância é a gente abrigar, tirar da rua. Lá você vai ter uma alimentação quente, vai ter um banho quente,
Geralmente essas pessoas estão alguns dias sem tomar banho. Então lá tem uma cama gostosa, tem uma comidinha quente, tem um bom tratamento. E as pessoas, assim, o legal é que elas ficam no outro dia se elas quiserem. E daí a gente começa a fazer um diálogo mais profundo, onde a gente tenta buscar, identificar qual que é a problemática da pessoa. Ninguém quer estar na rua. Qual que é a situação dela? Por que ela porventura, ela foi para a rua? Desculpa que o meu celular aqui deu um probleminha. Entendeu? Então, Renato, é isso, cara. Eu acho que é mais coração, né? É uma emoção diferenciada. Eu vou relatar algo que aconteceu, que eu encontrei uma pessoa em situação de rua, morando embaixo da ponte do Habib's ali, que ela praticamente cresceu na casa do meu pai, cresceu na casa da minha madrasta, era amiga de infância da minha irmã, e ela se deparou com as drogas, né? Uma menina nova, de 30 e poucos anos, tem 6 filhos, inclusive uma filha dela está no abrigo, e ela precisava de ajuda. Ela precisou que eu achasse ela para estender a mão para ela. A família dela já tinha minimamente tentado tirar ela, né? Ela foi para as drogas por conta de um companheiro dela que usava droga dentro de casa. Olha que loucura, dentro de casa, e ela acabou se viciando. Então, assim, cara, é um negócio diferencial, um negócio apaixonante, né? Antes de eu vir, eu vim correndo para a entrevista, mas hoje eu também estava na abordagem. Hoje eu peguei um cidadão lá no centro de Cotia, ele não titubeou nem um minuto, ele falou, cara, me leva para Casa Refúgio, eu preciso de tratamento. O cara tem profissão, o cara é especialista em conserto de radiadores aqui em Cotia. O cara tem pai, o cara tem casa, né? E por vergonha de ser viciado, estava na rua. Então, cara, é isso que a gente está encontrando hoje na cidade de Cotia, né? As pessoas que estão na rua, às vezes, está por eles motivos, mas ninguém quer estar na rua porque simplesmente bateu o filho nele e vou para a rua. Não. Sim. A gente precisa colocar o dedo na ferida. E graças a Deus estou tendo essa oportunidade. A nossa secretaria está indo para cima, né? Nós temos companheiras técnicas maravilhosas, né? Posso citar aqui a Maria Angélica, a Ivete, a Celine, os nossos companheiros, a coordenadora do nosso CREAS, que é a Aninha, e são pessoas que estão abdicando da vida pessoal, né? Porque, assim, a gente sabe que a prefeitura tem uma problemática, hoje não paga hora extra. Tem banco de horas, então a gente faz acumulativo de banco de horas que a gente nem tira. Então, quem está indo para a rua fazer abordagem, eu, Joelito, Rodrigo, né, a Viviane, que foi hoje comigo, elas estão indo porque tem um coração enorme, porque elas querem fazer mudança, elas querem fazer justiça social. Então, hoje, as pessoas que vão fazer abordagem, não é porque tem um filhinho a mais no salário, negativo, né? É porque querem uma construção diferente num mundo mais diferente. Olha, eu vejo, eu estou aqui examinando porque tem perguntas que surgem e às vezes não está no contexto da nossa fala aqui. Mas aqui chegou uma pergunta que diz o seguinte: após o primeiro contato e o acolhimento na rua, quais são os próximos passos? Para onde essas pessoas são encaminhadas e qual é o suporte que a Secretaria de Desenvolvimento Social oferece no dia seguinte? Então é assim, ó. Isso foi uma parte do que você já falou, né? Acho que a pessoa pegou já no começo. Sim. A primeira abordagem da gente eu vou pedir para recolher da rua. Essa sequência, e aí a gente vê o que vai. Tem uma outra pergunta aqui que diz o seguinte: Cotia é uma cidade que mistura áreas urbanas densas com regiões mais afastadas e periféricas. Como que a geografia do município influencia o planejamento das rotas de abordagem? Essa é boa. Bacana. Vamos lá. As abordagens, né? Onde essas pessoas minimamente elas se encontram? A gente tem um complexo que é a rodovia Raposo Tavares, então algumas elas vão para baixo da passarela e ali elas se limitam a fazer o seu puxadinho, né? Embaixo do retorno.
e nos grandes centros. Então, por exemplo, Calcaia do Alto. A gente fez a abordagem em Calcaia do Alto. As pessoas em situação de vulnerabilidade, elas se encontram no centro de Calcaia do Alto. Elas não se encontram nos bairros mais afastados. Apesar que a gente também faz a ronda para lá. Aonde tem minimamente uma denúncia, a população pode ajudar muito a gente também. Então, a gente tem feito isso. Né? Centro Calcaia do Alto, nós temos uma equipe, até a própria equipe da Casa Refúgio, do Pastor. Então, eles vivem sendo lá. E é tão engraçado que todos os moradores em situação de rua, hoje a gente já conhece por nome. Então, quando eu abordo, ô Zezinho, ô Luizinho, ô Doninha. Então, a gente conhece as pessoas por nome. A gente tem feito esse trabalho com tanta exaustão que eu tenho me identificado com as pessoas, abraçado, né? Nós fizemos um vídeo para a prefeitura, um tempo desse atrás, e tem duas pessoas que eles vêm, pulam em cima de mim e me abraçam. Pô, Xande, hoje você está aqui. Então, parece que a gente virou um algo a mais a eles. Né? Não só uma busca de um mundo melhor, mudanças de fato. Né? Então, é assim, eles estão nos centros da cidade, mais afastada, às vezes tem um puxadinho no bairro que eles se encontram. Esses dias teve uma denúncia lá na Avenida Brasil, que tem uma casa de assado lá. Então, como tinha um puxadinho à noite, ele se propôs ficar ali, né? Lá no São Miguel, a gente tem uma companheira que ela tá grávida de 4 meses. E eu tô tendo um trabalho difícil com ela, porque a gente está tentando fazer. Ela tem um problema psicológico também, e ela não fez nenhum pré-natal na vida dela ainda. Ela já teve uma bebê no passado na rua, né? Então, assim, você pega alguns complexos, Habib's, atrás do Habib's, a rampa de skate. Então, tem alguns núcleos que eles entenderam que ali era o melhor caminho para eles ficarem, né? Porque eles esperam ali a questão da igreja, alguma alimentação, uma pessoa de bom coração, então eles precisam ficar em evidência. Eles precisam estar num contexto onde minimamente as pessoas podem encontrar elas. Mas tem uns casos também que as pessoas vêm labutando por aí e vão parando. Né? A gente, quando a gente tenta fazer a nossa ronda, a gente tem que ser específico. Quando dá aí 11, 12 graus, a gente sai. Então a gente tem uma rota. A gente faz o 21, vem seguindo pela Raposo Tavares, até Parecutia. De contexto, quando a gente faz o outro lado, a gente vai para o Parque Miguel Mirizola. Então, a gente vai para lá, do centro para o Miguel Mirizola, do centro para São Miguel, Jardim Sandra. Então, a gente tem feito essa rota, né? E a população tem ajudado a gente na questão de denúncia. Ó, gente, tem um morador de situação de rua em rua X. E aí a gente tenta fazer a abordagem para minimamente tentar fazer os primeiros socorros ali. Hoje mesmo tinha um cidadão que eu levei à UPA. Ele estava caído no centro de Cotia, né? Recolhemos ele e levamos para a UPA. Mas é isso. A população As ajudando. pessoas que querem ajudar, elas ou denunciar, elas devem ligar para que número? Qual é Então, o a gente, a contato que ela gente tem. faz para cima vocês? É, a gente tem um telefone que é do próprio a Casa de Abrigo, né? Que é onde o pastor Sandoval recebe as denúncias, a própria secretaria. Então, a gente tem esses números locados aí. Então, tá no meu celular. Né? Então, eu não consigo agora te oferecer o telefone. Você está Né? usando o telefone. Mas a Eu gente estou coloca usando. depois aqui Tá, na mas a nossa. gente tem o número da secretaria, que pode ser através da nossa própria secretaria, né? E da nossa casa de abrigo, do refúgio. Então, a gente tem esses telefones. Né? Tá no site da prefeitura também. Né? As pessoas podem ligar na ouvidoria, de repente. A pessoa, quando quer, Renato, ela chega, Sim, né? chega. Não tenho dúvida disso. Olha, eu estou querendo aqui aproveitar aqui uma pausazinha aqui, para você tomar uma água aí, e agradecer aqui, dar uma boa noite para Kelly Regina, que está acompanhando a nossa live. Kelly, que é uma também Companheirona. ativista social, grande companheira, faz tempo que não a vejo, sei que ela está bem, espero que continue. O Clóvis Ferreira, do Tabloide, que está aqui também, mandando um beijo para gente. A Érica, sua irmã, está aqui também, acredito sua irmã, né? Érica Queca Moraes.
A A Ana bruxinha. Alcântara, nossa queridíssima também, que está sempre aqui dizendo, fazendo seus comentários, está aqui também, ó, gente de luta, gosto assim. A Érica reafirmando que esse trabalho é inspirador, as pessoas se encontram em situação de rua por diversos motivos. O nosso queridíssimo professor Marcos Martinez, está aqui também, dizendo que é um trabalho necessário para esse povo invisível socialmente, povo que tem nome e história. Marcão, espero que você esteja aí acompanhando a live e que a gente faça. Fica aqui já o meu pré-convite para que você venha fazer uma live aqui comigo, Bacana. falar desse trabalho bonito que você está fazendo para ajudar as pessoas a prestar vestibular, o Enem. Então, é um trabalho bacana que eu quero desenrolar mais, tá? Te dar os parabéns também, que parece que você vai ser vovô, né? Vi aí alguma coisa aí. A Rádio Peão já informou aqui, meus informantes, as minhas fontes, e aí vamos bater um papo mais desenrolado. Tá também aqui a Maria Lúcia Ferreira Leitão, está aqui com a gente também, mandou um coraçãozinho para a nossa live aqui. O nosso querido amigo Yuri Varelas, que é o cara que me incentivou e me apoiou a fazer esse tipo de transmissão aqui de live pelo streamer, foi meu diretor durante muito tempo aqui. Hoje eu opero aqui tudo sozinho, mas não conseguiria nada se não fosse pelo Yuri. Está aqui dizendo, ó, ótimo entrevistado. Está aqui também a nossa querida, amada Andréa Chaves. Boa noite para quem é de boa noite. Cara dela. Boa noite, Andréa, companheirinha. bem-vinda. Eu gostaria que vocês todos que estão acompanhando a live, se puderem, compartilhem. Indique para os amigos que entrem na live. Vocês podem fazer perguntas também, tá? Para o Xande interagir, para que a gente possa fazer um trabalho mais esclarecedor ainda para vocês. Marcão está dizendo o seguinte: muitos que estão em situação de rua não têm para onde ir e outros, muitos, não querem voltar para casa. Aí é Não. importante o trabalho eficiente do poder público. Parabéns, Xandinho. E a Eu vou amada contar um Fal. segredo para você. Vou contar um segredo para você. Ele vai ser vovô e de antemão já vou falar. Eu sou o padrinho da netinha que vai nascer, tá? Meu querido. Poxa vida, deixa eu nascer primeiro, deixa eles ter tempo para escolher. Já fui escolhido, companheira. Ai, querido, ó, legal, cara. Gostei do. Tá tudo em casa, tá tudo em casa. Tudo em Ó, casa. a Andrea tá dizendo aqui, gosto muito de vocês, parabéns pelo programa. Obrigado, André. A gente também gosta de você. Eu, da minha parte, falo, gosto muito, né? Que O Xande, amadinha, e o Xande nem se fala. eu sou suspeito. Ah, aí a Erika descobrindo que você é tia-avó. O Renato foi fofoqueiro, tá? Renato está aqui também, ó, dando boa noite pra gente. Yuri está aqui, ó. Eu tenho uma pergunta. Como é lidar com a questão do vício em conjunto com a situação de rua? Uma coisa é inerente à outra? Acho que não, né? Companheiro, ela anda junto. O vício, ele anda junto ao companheiro que está em situação de rua, né? E é assim, as pessoas ela têm que entender que precisa de tratamento. Elas precisam ser convencidas que ela precisa de tratamento. Então, as pessoas acham hoje que o morador de rua ele está de rua porque quer, porque gosta, porque é vagabundo. São mencionados vários adjetivos fúteis ao morador de rua, sendo que as pessoas minimamente não entendem a problemática da pessoa estar na rua. Qualquer um pode estar na rua. Acabei de relatar que eu encontrei dentista, encontrei veterinária, uma mulher veterinária, né? De padrão lá em cima, né? Que tem casa de situação boa. Assim, é que é difícil relatar nomes de pessoas aqui porque eu não Não, tenho não. essa permissão. Mas Tem é essa a realidade, né? Atinge tem uma todos. menina, tem uma menina, cara, que depois eu posso até compartilhar com você. Ela tem TikTok. Essa menina, ela toca piano. Ela fala 3 idiomas. Tem uma senhora que está nessa situação de rua aqui em Cotia, que na década de 90 ela foi modelo, ela conhece 5 países. Se você vê o antes e o depois, você vai falar, não, é outra pessoa. Não é a mesma pessoa. Não tem como ser a mesma pessoa.
né? Assim, às vezes a origem da pessoa entrar no vício é de políticas públicas de saúde. A gente precisa minimamente colocar o dedo na ferida, porque hoje está longe de mim, mas amanhã pode estar muito próximo de mim. Pode ser um filho meu, um irmão meu. Eu já tive problemas muito próximo de mim que eu tive que ajudar. Né? Então, assim, as pessoas generalizam muito essa questão, Renato. Sabe, cara? Às vezes, por não estar próximo, a gente só sente a realidade quando, né, o cara aperta muito próximo da gente. Então, assim, hoje, vivenciando essa situação, cara, eu encontrei pessoas que você desacredita, Renato. Desacredita. E aí você vai colocar o dedo na ferida, você começa a descobrir por onde vem, aonde pode qualquer pessoa estar submissa a isso. Eu, você, nossos parentes, nossos irmãos. É muito complicado, né? Muito complicado. E às vezes começa com um golinho, 2 golinhos, um cigarrinho de amizade, e aí parte para. Eu cheguei a ver pessoas. Você acredita, Xande, que a principal demanda que identifica essas pessoas durante a noite, né, é a dependência química? Porque nós temos outras coisas, saúde mental, que é um problema, alimentação, que às vezes eles querem se abrigar para se alimentar, o frio. Eu tenho dito, assim, eu acho que a grande parte, eu não vou te colocar estatística, números, mas a grande parte é oriundo de problemas alcoólatras, outros viciados em drogas. Cara, as pessoas, quando se depararam uma pessoa que usou K2, que vira um zumbi, cara, assim, é assustador, Renato. É assustador. Você dialogar com a pessoa e a pessoa inerte. É muito complicado. Então, assim, vários fatores. Tem problemas familiares, como eu já apontei. Eu peguei pessoas que são aposentadas com salários bons, estão em situação de rua, porque vivenciou uma traição no casamento com mulher mais nova. Né? Então, sim, são inúmeras coisas. O que nós precisamos é colocar o dedo na ferida. Né? Às vezes as pessoas, porra, um mendigo, né? Coloca palavras pejorativas, é vagabundo. Não, tem um fator, tudo tem um fator. Tudo tem uma questão que leva a alguma coisa. Né? O que precisamos é não julgar, precisamos entender. Precisamos até, às vezes, se colocar na pele da pessoa para ver o que aconteceu. É o que eu costumo dizer, eu tenho dito. E o companheiro Joelito fala muito isso. Estar na rua, às vezes, é um modo de vida que a pessoa se adequou para poder continuar a viver. Renato Rebruga está aqui. Boa noite, Osasco na live. Ótimo entrevistado. Companheiraço, Renato é um companheirão, um amigo. Chegou aqui também agora a Gilmar. O único problema do Renato é que ele é corintiano, mas tudo bem. Ninguém é perfeito, né, cara? Ninguém é perfeito. Tá aqui, pergunta do Renato. Pergunta: por que a prefeitura não aumenta o contingente de pessoas para abordagem e quando vamos abrir mais casas de acolhimento em Caucaia e na região da Granja? Você que está na Secretaria de Desenvolvimento, já existe esse projeto? O companheiro, é assim, só uma pessoa, eu costumo dizer isso até do nosso governo, do nosso presidente Lula, só uma pessoa com muita sensibilidade social que tem esse caminho, tem essa discussão como eixo prioritário da sua conduta. Né? A nossa casa de passagem, Lídio, e o poeta Caju, que foram 2 companheiros cidadãos escotianos, que foram amigos do Formiga, foi construída numa discussão de uma promessa lá do passado do Formiga. O Formiga dizia ao companheiro, falou, companheiro, pastor Caju, para quem não sabe, o pastor Caju, ele foi um companheiro vulnerabilidade de situação de rua. O Formiga falava para ele pedia para o Formiga, quando você chegar lá, faça isso por mim. Ele acreditava muito no Formiga. Né? Então, assim, o Formiga, quando ele chegou na discussão, ele minimamente entendeu o que ele precisava fazer. Ele sabia o que precisava fazer. E é assim, companheiro, olha o que eu vou falar para você. Ele foi muito questionado.
A nossa casa de abrigo está próximo ao Colégio Objetivo. Sim. O pessoal A próximo ao bairro vizinhança da não Vila São queria, né? Francisco, a sociedade não queria ali no local. Ele fez esse enfrentamento. Ele fez esse enfrentamento para poder minimamente cumprir uma promessa do passado. Então, por isso que eu digo, o companheiro Formiga hoje, para colocar tudo isso em pé, ele colocou um dedo na ferida. Ele teve que ser mais que prefeito, ele teve que ser coração. Sim. Então as pessoas podem até julgá-lo, né? Falar besteira por aí. Mas ninguém sabe, de fato, o tamanho do trabalho que ele teve para poder orquestrar tudo isso. Então, assim, E a gente tem que hoje, tirar a o chapéu do convivência Formiga. da sociedade com a localização lá, com a casa, como é? Isso. Cara, ó, Ele nunca teve enfrentou problema. isso. Ainda há uma resistência ou existe uma cooperação? Há uma resistência porque tem muito preconceito, Renato. Sim. Há muito preconceito. Hoje, por exemplo, você é morador da Granja Viana. Já pensou colocar num polo no centro da Granja Viana uma casa de passagem ou um albergue? Os granjeiros iam matar a gente. É matar a gente. Sim. Então, assim, em qualquer lugar que você colocar, você teria que fazer um debate. Você teria que fazer um debate. E ali é uma área central, uma área que ficou legal. Então, para você ter uma ideia, hoje na casa de passagem, as pessoas pediram até para aumentar o número. A gente lá hoje, a gente consegue suportar 30 pessoas, homens, 30 companheiros homens e 6 mulheres. E quando esse contingente aumenta, a gente tem uma casa de refúgio. Então, o pastor Sandoval e o pastor Fabrício, o que ele faz? Um remanejamento. Porque a casa de passagem não tem uma obrigacidade. Você não está ali, você não tem que ficar obrigado no outro dia. Não. Ali você vai chegar, vai ganhar sua dignidade, vai tomar o seu banho, vai ter uma comida quente, gostosa. Eu me alimento na casa de passagem. Todo dia que eu estou lá, eu como um pouquinho lá, né? E vai ter a sua cama quente, vai ter uma dignidade. No outro dia, a pessoa pode fazer o que ela quer. Ela não fica presa, não é uma clínica. É como se fosse um albergue da cidade de São Paulo, né? E assim, ó, olha que loucura. A gente tem mandado pessoas para lá na abordagem, mas quando a gente chega lá, os companheiros estão migrando naturalmente para a casa de passagem. Eles entenderam que aquilo é política pública para eles. Olha que loucura. A gente chega na casa de abordagem já tem 20, 22, 24 pessoas. É satisfatório isso, Renato. As pessoas entenderem que elas têm um lar, que elas têm um lugar, que elas Tem um são abrigo, vistas né? pela prefeitura. Cara, é inacreditável isso. Eu tenho outra pergunta aqui que diz o seguinte: a abordagem social não é apenas oferecer um teto, mas criar um vínculo de confiança. Como que vocês constroem essa relação com as pessoas em situação de rua que muitas vezes estão ariscas ou desconfiadas? O Renato, eu aprendi nesses meus dias, eu tenho um método Xande. A primeira coisa que eu faço uma abordagem, eu não sou rude, que nem algumas pessoas que fazem abordagem, né, como a Guarda Municipal, que ela chega um pouquinho com poder mais ativo. Não, eu sento ao lado da pessoa, onde ela estiver. Pode estar no colchão dela, pode estar no cantinho dela. Eu vou pedir licença e eu vou sentar ao lado dessa pessoa. Ao lado dessa pessoa. Eu vou estender a mão, ou vou me direcionar, vou dar um abraço. A minha mulher fica louca comigo. Você vai chegar, você tem um neném em casa, você tira a roupa lá fora. Ela já fala assim para mim, né? E é o que eu tenho feito, mas a primeira coisa que eu faço, Renato, é sentar ao lado da pessoa. É me colocar no lugar dessa pessoa, né? E aí eu abro um leque de confiança, porque elas são a risco, elas estão reticentes a tudo isso, porque elas já sofreram nas abordagens. Já teve eu tenho um relatório do cidadão esses dias, a gente fazendo um trabalho, e a igreja fazendo um trabalho de entrega de coberta, e a própria Baep chegou lá e tomou a coberta das pessoas. Relatos, né? Então, assim, elas são ariscas, elas têm acarretado aí várias coisas ruins contra elas. Elas estão sujeitas a tudo na rua. A maldade, né? Temos vários exemplos aí,
né, que eu não vou levantar em questão, de maldade com moradores de rua, né? Então, eu faço isso, Renato. Eu sento ao lado dela, eu ofereço a mão, eu ofereço um abraço, e aí eu consigo começar o diálogo com essas pessoas. E assim, como a gente tem feito uma abordagem constantemente, então eu já chego conversando com as pessoas pelo nome. O Joãozinho, Mariazinha, Luizinho. Então a gente criou um vínculo já de amizade, de relação pessoal, Sim. né? Então é o que eu tento fazer. Eu tento mostrar que nós, na abordagem, não estamos ali para coibir ninguém, para maltratar ninguém. Eu estou para ajudar. Se ela precisar de ajuda, pode contar comigo. Então é isso que a gente tem feito na questão da abordagem. Eu sento, converso, dialogo, nunca fui rude com ninguém, né? Teve um cidadão que uma vez ele veio para cima de mim. Ou quando é mulher, eles entendem que pode, né? E eu não sou uma pessoa pequena, né? E o cara veio para cima de mim. Eu falei, amigo, eu não tô aqui para trocar soco. Eu não tô aqui para brigar com você. Muito pelo contrário. Eu tô aqui para estender a mão. E nessa abordagem, a gente estava entregando coberta. E 2 dias antes, a polícia tinha tomado as cobertas dele. Por maldade. Porque eles não fazem nada com essas cobertas. Sim. Maldade. Né? E aí ele falou, você tá aqui para me ajudar? Eu não tenho uma coberta. Eu falei, pois eu tenho uma coberta para te dar. E aí começou um leque comigo com ele. Começou um diálogo, conversar. Esse cidadão já levei ele algumas vezes para o abrigo. Eu estou tentando minimamente convencer que ele precisa de ajuda. Ele precisa ir para a clínica. Ele precisa... É um moleque novo. É uma pessoa bonita. Entendeu? E esse companheiro, ele tem uma companheira na rua. E aí eu pego no pé dele e falei, cara, você não ama a sua companheira? Você acha que isso é vida que você tem que oferecer à sua companheira? Caramba. Eu estou pegando nesse feeling a discussão de minimamente ele pensar que ele precisa Não é oferecer coisa só uma melhor para ela. abordagem, né? Não é simplesmente uma abordagem, é um trabalho psicológico que envolve muita coisa. Cara, eu vou dar uma pausa para você tomar uma água aí, só para lembrar o pessoal aqui do seguinte, ó. Eu quero convidar vocês para falar do meu apoiador, que é o Granjinha, Espeto Bar e Restaurante. Gente, o Granjinha é hoje, sem sombra de dúvida, o restaurante com o melhor custo-benefício. Hoje você almoça no Granjinha uma refeição com R$ 50, uma bebida e um prato de comida com uma porção generosa. Você tem os clássicos durante a semana, que são os clássicos que vão trazer você para uma. Eu vou cortar o microfone do Xande para ele poder falar lá. E aí você tem uma gama, um leque de comidas das clássicas. Ser segunda-feira o virada paulista, terça-feira o picadinho, ponta de faca com pastelzinho, com ovo frito, quarta-feira a feijoadinha, quinta-feira o polpetone com macarrão, sexta-feira rabada, sábado feijoada completa, domingo sempre pratos especiais. É uma comida super honesta, super bacana. E à noite, de quarta-feira para sábado, você já tem petiscos, drinks, e de quinta para frente, com música ao vivo. Ou seja, é uma casa realmente que merece que você vá conhecer e quem já conhece, retornar, que é um espaço muito gostoso. Queria também destacar para vocês que vocês podem acompanhar todas as notícias que acontecem na região oeste, principalmente em Cotia, através do Portal Oeste. O Portal Oeste é o apoiador oficial do Papo com o Renato e é um portal de notícias com notícias de toda a região oeste, ok? Então, vale a pena vocês conferir www.portaloeste.com.br ou nas páginas do próprio Facebook, onde a gente replica todas as notícias do portal. Então, vocês podem acompanhar a página do Portal Oeste sem problema nenhum. E quero também dizer para vocês não esquecerem que a entrevista completa estará no YouTube. Então, vocês podem assistir ela completinha. Eu, depois do que acabar, eu vou fazer os cortes, vou colocar no Instagram, vou colocar, espalhar para todo lado, que é para muita gente ver, compreender e entender o que a gente falou aqui e a importância desse assunto para quem está chegando agora, que é
cuidar, assistencialismo, né? Assistência social, Secretaria de Desenvolvimento Social, que está na mão do Celso Tic, e que tem o Xande lá fazendo um trabalho mega bacana. Eu fiquei sensibilizado quando ele falou que ia para a rua, que pega esse pessoal, e vocês vão entender vendo cada vez melhor a live. O Renato Gulosinho já colocou aqui, ó, quando que você vai sortear um almoço do Granjinha pra gente? Cara, eu vou conversar lá, se tiver oportunidade, eu vou fazer sim, arrumar um voucher para quem for lá, com um valor determinado, e a pessoa poder fazer uma refeição gostosa lá, porque realmente vale a pena. Mas independente disso, você vai ter que almoçar na rua a qualquer hora, Renatão. Então, estando lá perto do Granjinha, vai lá, e segunda-feira, quem quiser me encontrar, é garantido. Eu estou lá segunda-feira para comer o clássico virado ao paulista, com eu e amigos, temos uma mesa reservada lá, o Xande já teve a oportunidade de estar lá também. É um espaço super gostoso, onde você vai encontrar gente super bacana e vai falar de tudo, tá? Vai falar de política, esporte, futebol, carro, moto, cavalo, vai falar de tudo, porque lá cada um tem o seu jeito de falar. Tá aqui também na nossa live, eu vou tirar aqui vou remover o YouTube, passar eu e o Xande. Xande, está aqui, ó. Muito interessante esses relatos do Espaço Solarium da Gás. Você conhece o pessoal do Espaço Solarium? Espera aí que eu vou abrir o seu microfone, espera aí. Aberto. Claro que eu conheço, é o espaço da Bruxinha Queca. Tá vendo? Eu conheço essa menina simplesmente, eu vou até relatar, ela vai ficar brava. Né? Eu vou fazer 50 anos, eu conheço ela há quase 50 anos. E fora a placenta, né? Ela me Tá aqui, perturba pessoal. desde a barriga da mamãe. Tá vendo só? A Formação PT Cotia também está aqui, passando para dar um abraço para a gente. E tinha aqui um Marcos Martinez dizendo o seguinte, gente, comente sobre o abandono desse povo em situação de rua. Fala sobre o trabalho do padre Júlio Lancelotti. Ele falou, Marcão, um pouquinho da experiência dele no início da live, mas pode forçar, não tem O problema pastor nenhum. Júlio é um ícone na questão da abordagem, né? Ele recebe até de vez em quando questionamento de Deus e todo mundo, mas o companheiro Júlio Lancelotti, né? Eu trabalhei com ele há muitos anos atrás, e ele continua fazendo o trabalho dele com os moradores de situação de rua, né? Ligado à igreja, né? Hoje a gente é ligado à questão pública aqui, é um diferencial que a gente minimamente tem uma estrutura. O Júlio não, o Júlio vai batendo no peito, vai levando, vai batendo de frente. Então, é assim, se a gente faz isso por amor, imagine o padre, Sim, né? imagina. E a Érica Imagine o pergunta o padre. seguinte: na sua experiência, qual é o maior desafio para transformar uma abordagem inicial em um processo real de reintegração social e autonomia para as pessoas em situação de rua? Isso é uma pergunta muito importante, Olha, porque só olha, acolher e não. existe Olha que exemplo bacana. que você dá? Existe exemplo. Olha que bacana. A gente tem feito abordagem, feito o convencimento da necessidade do tratamento das pessoas, né? E o nosso pastor Sandoval, ele vem tentando inserir as pessoas dentro do mercado de trabalho, resgatando a dignidade da pessoa. Então, eu vou te relatar que a gente tem pessoas hoje que a gente tirou da rua, tratou na clínica de dependência química, e Nesse hoje um a ano e pessoa... meio. Em 1 ano e meio. E a pessoa hoje, tem companheiros que trabalham hoje no Açaí, tem pessoas que trabalham no Atacadão. A gente tem um programa lá, que é o PTA City nosso, que é de frente de trabalho, a gente já conseguiu inserir pessoas no PTA City. Então, assim, não é simplesmente abordar e cuidar, é resgatar a dignidade da pessoa, porque nós estamos inserindo essas pessoas dentro do mercado de trabalho. Por exemplo, tem um casal Reinserindo, né? reinserindo, tem um casal hoje que a dignidade foi tão ampla o resgate que hoje elas têm a casinha delas. Ela consegue pagar o aluguel dela. E tá liberto, tá livre, entendeu? Então, Foi cara, rápido. não é simplesmente fazer a abordagem. A gente tem um programa hoje que a gente tenta minimamente fazer esse convencimento do tratamento, que a pessoa precisa tratar, ela tem uma doença.
A questão hoje do usuário é a questão de políticas públicas de saúde. Eu acho que a gente podia fazer até um trabalho muito maior. Amarrar essa questão da abordagem com a saúde, né? Com a própria educação, agente do desenvolvimento social, fazer um mix da prefeitura aí, né? Ampliar os horizontes, abrir o nosso leque. Precisamos entender de verdade o que queremos, né? Porque a questão é de saúde pública, mas a questão educacional, a questão é de tratamento dentro da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, sim, é o princípio, é o começo. Mas para reinserir toda a sociedade, a gente precisa dar a mão, todo mundo pegar junto e ir para cima. A própria sociedade civil organizada. Sim. A gente precisa fazer essa discussão. Não temos que ter medo de fazer esse debate. As pessoas falam, não, mas somos nós que vão roubar os nossos fios, vão roubar o meu quintal. Generaliza demais, Renato. Sim. Entendeu? E às vezes a pessoa precisa de uma oportunidade. Eu vejo a coisa de uma forma, Xande, que é o seguinte: nós sabemos muito bem que durante os governos as coisas oscilam, né? Nós tivemos aí a chegada de um novo prefeito, uma nova esperança, uma vontade do povo, tanto que 70% foi o número que alcançou de votos para poder estar nessa missão. Mas aí você tem um outro período, que é o período do primeiro ano de mandato, que é o período onde a pessoa está com a mão amarrada, não consegue fazer nada, e a cidade inteira cobrando ações e providências. E aí eu estava na inauguração da Casa de Abordagem, eu acompanhei, tenho acompanhado algumas coisas importantes que estão acontecendo na cidade, e, por outro lado, a gente também vê, e vai sempre ter isso, que é a oposição. A oposição que vem, critica, que fala e tal. Nós já fizemos oposição, até a esse governo, e depois, hoje, estamos revendo os conceitos, os valores e as coisas que estão acontecendo. Mas eu estou falando tudo isso pelo seguinte, Andy, tem muita coisa que acontece que não é visível. Então, quando não é visível, não precisaria dar destaque para isso. Ou seja, a Casa de Abordagem funcionou? Funcionou. Ela já recuperou pessoas? Recuperou. Então, vamos mostrar isso. Vamos abrir espaço, como eu estou abrindo aqui agora, para que a gente possa falar das coisas que estão acontecendo e as pessoas não estão vendo. E fazer com que essas lives sejam distribuídas e elas cheguem para mais pessoas, para as pessoas entenderem. Porque nós estamos trazendo informação. O compromisso que eu sempre tive nessas mais de 800 entrevistas que eu fiz durante o longo de 14 anos de entrevistas, são 15 anos de programa, mas eu fiz só 14 anos de entrevista, nós temos aí o compromisso de falar a verdade, de trazer a realidade e de mostrar os fatos. Não de escolher um lado A ou lado B e sentar o reio. É mostrar e discutir. Nós estamos trazendo o Xande aqui, e eu queria que o Xande falasse um pouquinho disso. O Xande esteve num momento radicalmente contra o Wellington Formiga. E hoje trabalha junto, de mão dada, com uma aliança e um compromisso junto, não só com ele, mas com a população. Eu queria que você falasse um pouco disso. Renato, eu tenho dito às pessoas, e com muita tranquilidade, companheiro, muita tranquilidade mesmo, ter votado no Formiga foi uma opção. Agora, companheiro, desejar o mal do Formiga da prefeitura é maldade, já não é uma opção. Né? Então, o que acontece? Tem pessoas que torcem pelo fracasso do Formiga. Sim. Ser oposição é natural. A gente tem dois lados. E nem todo momento a gente vai estar na situação e nem todo momento a gente vai estar na oposição. O companheiro Formiga, quando fez o convite para mim, ele dialogou comigo 4 vezes. Eu falei, companheiro, primeiro contemple as pessoas que esteve com você. Eu estou torcendo por você. Eu estou aqui de longe olhando. E eu faço críticas construtivas. Hoje o Aníbal, o Biba, ele mandou, mas você você puxa saco do Formiga? Eu falei, você me conhecendo do jeito que você me conhece, Formiga, desde criança, ô Biba, eu jamais
Eu jamais vou enfeitar o pavão. Pelo contrário, eu tenho críticas, eu faço a ele as críticas. Entendeu? Mas eu não torço pelo fracasso do Formiga, porque é o fracasso da minha cidade. Eu amo a cidade de Cotia. E depois da vitória, companheiro, o que acontece? Eu preciso torcer que ele faça um ótimo governo. Né? Eu tenho raízes aqui. O meu pai, a minha mãe, meus irmãos, os meus filhos estão aqui. A minha esposa estão aqui em Cotia. Né? Diferente de algumas pessoas, eu vou embora da cidade e não foram embora da cidade. Agora é o seguinte, a gente tem que saber separar o que é oposição, né, política, o que é politicagem. Tem pessoas aí que andam fazendo politicagem porque são pré-candidatos a alguma coisa. E aí é injusto. Aí é muito injusto. Porque fazer um embate político é salutário. Fazer um embate político, ele faz bem para a sociedade. Né? Eu costumo dizer que a gente aprende com oposição também. Toda vez que a oposição me cobra, tem uma rua, eu vou alavancar a atenção um pouco mais para isso. Então, assim, o companheiro Formiga, ele tem feito um trabalho em Cotia e as pessoas não têm acompanhado. E eu disse isso ao Biba hoje, falei, Biba, não basta votar, você tem que participar. Eu não vi nenhuma dessas pessoas da oposição num conselho, numa audiência pública, na construção da LDO, do orçamento participativo. Hoje a gente tem uma discussão chamada orçamento participativo aqui na cidade cotiana, né? Onde minimamente a gente pode apitar, a gente pode falar. Temos audiências públicas na Câmara Municipal, né, para mostrar o que acontece na cidade, ou às vezes para dar uma satisfação ao munícipe, que a gente não faz questão de ir. E aí a gente quer ser oposição. Às vezes porque nós estamos dodói com o prefeito. E não é assim, cara. Fazer críticas, todo mundo pode fazer. Vivemos num Estado democrático de direito. Então aí, eu posso fazer o que eu quiser, dentro das limitações legais. Agora, o que não dá para fazer, entendeu? É torcer contra o meu companheiro. É torcer contra o prefeito. Eu fui oposição e eu fiz uma oposição sadia, batendo nos eixos onde eu achava que minimamente tinha que bater. E eu continuo hoje, eu falo muito com Formiga de madrugada. Eu continuo colocando meus pontos de vista. Olha, companheiro, eu acho que tem que ser assim. Ele acata, ele escuta. O Formiga é de escutar as pessoas. Agora precisamos entender, né? Quem joga limpo, quem joga sujo. Quem não está querendo que a cidade caminhe pela questão de ser, talvez, o sucessor do companheiro Formiga. Mas esse Sim, pessoal mas vai cair do cavalo. torcer contra é retroceder, né? É retroceder. Como é que É você vai fazer a retroceder. cidade evoluir se você. A crítica tem que ser, no mínimo, construtiva. Para cada crítica tem que ter uma solução. Né? Não Você chegar é? para o camarada e falar: "Ó, você está fazendo errado, a solução é essa. Vamos Eu, tentar eu, seguir por esse caminho. É olha, aconselhar, que, é aconselhamento. olha que loucura. Você esteve com a gente lá no lançamento do Instituto Federal. Eu vi Sim. pessoas falar besteira no Instituto Federal. O Formiga ele costuma dizer claramente, né, que cadeia aprende, educação liberta, né? Ele tem Sim. feito um diálogo dentro da questão com o Lula, na questão federal, de trazer um instituto, né? Podemos entrar na discussão do governo federal. Nesse terceiro mandato do nosso presidente Lula, foram construídos 111 institutos federais. Só um presidente com muita sensibilidade social faz isso, companheiro. Sabe que a transformação ela passa pela educação. E é isso que nós precisamos. É de educação. A gente não precisa de cadeia. Né? E aí eu não quero fazer um parâmetro aqui, porque eu acho que esse não é o eixo principal sobre o nosso governo de esquerda e o governo de direita, onde as pessoas não entenderam ainda o tamanho do projeto do governo Lula e o tamanho do projeto do governo Formiga. Eu vi pessoas começar a arrebentar o Formiga com 6 meses de mandato. Sim. 6 meses começando a falar besteira do menino. Então, e é bater no camarada de mão amarrada. Perfeitamente. Não, eu Cara, o também Formiga, quando concordo. ele Eu vem, acho que é assim, agora ó, é a hora de debater. Eu acho que agora é a hora da gente conversar. É a hora que ele está livre para poder começar a ter retorno das licitações, ter retorno do tempo que ele ficou de mão amarrada
que foi, e coisas que ele pôde fazer só emergencialmente. Outro dia, Isso. conversando, acho que com o próprio Calunga, nós falávamos, pô, todo mundo enche a boca para falar que nós temos uma receita de 2 bilhões, mas ninguém pegou esses 2 bilhões, dividiu por 300 mil habitantes, dividiu por 12 para ver quanto está dando a per capita desses 2 bilhões. Então, na verdade, quando a gente fala do número de quase 2 bilhões, não chegou a 2 bilhões, de quase 2 bilhões, a gente tem que entender o que é folha de pagamento, o que é previdência, né? Precisamos retroagir que essa discussão de 2 bilhões, ela começa a passar a 1 bilhão e pouquinho. Segurança, educação, E aí a gente saúde. tem que entender que temos 25% para educação, 15% para a saúde, que a gente tem verbas carimbadas, né? Assim, então, falácias, vão existir várias, Renato, você sabe disso. Faz parte. E falácias com maldade é o que é o pior. É não, quando você começa a gerir. Mas, Xande, sabe o que pega, que eu acho, às vezes? É a pequenez. A pequenez que eu quero dizer é o seguinte, às vezes pega um assunto muito pequeno para bater, um assunto, uma bobagem, entendeu? Nós temos assuntos importantes a serem discutidos, e não são essas pequenices que vão fazer com que a cidade mude o conceito ou a forma de pensar. Inclusive, a Érica fez um comentário aqui que ela diz o seguinte, ó, Lula é um presidente que investe na educação porque entende que ela é a base para reduzir desigualdades e criar oportunidade. Mas ela tinha feito outro comentário aqui, ó, que foi o seguinte, ó. Está ficando feio esse excesso de vídeos politiqueiros. Oposição é essencial à democracia. Fiscalizar é necessário, mas o foco deve ser o povo. E essa parte, fiscalizar, a gente também tem que parar para rever, que é o seguinte, o que é fiscalizar? Né? Até onde essa fiscalização permite o direito da pessoa expor tanta coisa? Ou essa fiscalização, ela às vezes, função mesmo, função verdadeira, porque às vezes está fiscalizando uma coisa que não era para fiscalizar. Então, precisamos saber o que é fiscalização e o que é fiscalização. Tem que separar uma coisa da outra. Está exagerado. Então, acho que ela quis colocar no foco da questão da vereança. Qual que é a prerrogativa da fiscalização de um vereador? Também. Qual que é a prerrogativa da fiscalização de um munícipe? Qual que é a importância e o tamanho da importância do cidadão cotidiano simplesmente colocar a questão da vivência política da cidade no seu conteúdo de vida? Abdicar, às vezes, 1 dia ou 2 dias por mês da sua vida para acompanhar uma sessão na Câmara Municipal. Para acompanhar, às vezes, o seu presidente da Associação Amigos de Bairro, onde a gente cobra muito, sendo que ele faz um serviço de abdicação da vida pessoal, porque as pessoas não sabem que o presidente da Associação Amigos de Bairro, ele não tem salário para isso. E, às vezes, é cobrado. Às vezes, é cobrado mais que o próprio vereador que você votou. E a memória fraca das pessoas, Renato. As pessoas, tem muita gente que você vai dialogar, você pergunta quem que foi o seu vereador. As pessoas não lembram quem votou. Elas não têm, nesse cunho, uma veia política. Ela não sabe quem votou, mas sabe de quem ela pegou o dinheiro para votar, né? Muitas vezes sabe, né? Então, assim, voto no preço, tem consequência. Como é que você vai cobrar? Como é que você vai cobrar de um político, sendo que você pegou R$100 aí, às vezes, para votar no cidadão, numa boca de urna, você não tem nem relação com o cara, mas pegou, entendeu? Você não tem aí minimamente pudor para cobrar. Então, assim, eu vejo muitos avanços, né? E se eu alavancar aqui a questão de todos os projetos que tem na nossa secretaria, companheiro, como o Pão de Mesa, Entre Linhas, Beleza que Transforma, o Aqua. Nós tínhamos um projeto maravilhoso e lindo que vai voltar agora, que é o projeto Aqua Kids e o Aqua Center lá em Calcaia do Alto, onde eu vi um cidadão que quis barrar o nosso projeto, dizendo que políticas públicas de piscina, políticas públicas elitizado, que o cidadão não tem minimamente o direito de frequentar a piscina. Você entendeu? Eu escutei de um cidadão falando isso. Um imbecil que falou isso. Entendeu? Cara, escuta, Xande.
Nós estamos Oi. quase estourando o nosso horário aqui. Você está querendo ver o bebê já já, que eu sei que você está em casa, louco Não, para estou à amaciar vontade esse aqui. fofinho que está aí. Mas é o seguinte, nós temos aqui um. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui para falar para você o seguinte. Amanhã, quando você estiver com o Celso Tic, o seu secretário, fala para ele, olha, o Renato estendeu o convite para que você possa fazer uma entrevista com ele em uma terça-feira, que você tiver agenda, que puder fazer, para a gente falar um pouquinho mais sobre o trabalho da secretaria. Mas eu queria, desde já, deixar claro o seguinte, se você puder até me ajudar, eu acho que a Secretaria de Desenvolvimento Social é uma secretaria tão importante, com tantos projetos. Outro dia eu vi aí um comentário maledicente de uma pessoa dizendo que os cursos são fúteis, que os cursos são. Eu vou depois pegar certinho o que foi que a pessoa falou. Mas deu. Pô, e aí eu vejo que foram mais de 300 pessoas contempladas com certificado, com uma nova opção, com a oportunidade de trabalho. Então, eu acho que a gente tem que depois trazer uma pessoa para conversar sobre cada, porque é tanta coisa que a secretaria tem para fazer. Você acabou de falar vários projetos que tem aí, e às vezes a gente pode pegar uma pessoa para falar de dois, três, sabe, para a gente poder fazer uma entrevista onde a gente encaixe e vá falando dessas ações. Porque a minha missão aqui, hoje, nesse retorno das entrevistas com as lives, é deixar a população informada do que está acontecendo e não ficar Ô, procurando pelo no ovo para criticar. ô, Olha, coisa dando certo, mas aí as pessoas ficam tentando tampar o sol com a peneira, querendo desviar o seu olhar para o que não está funcionando. Então, Renato, deixa eu te falar algo muito importante. Eu estou na secretaria há 6 meses e, assim, redescobrindo muita coisa na minha vida, mas muita coisa mesmo, né? E, assim, eu, 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 eu fiquei emocionado num depoimento de uma companheira chamada Elisa, que é do nosso projeto Entre Linhas. Ela foi aluna da minha mãe lá atrás, ela aprendeu com a minha mãe lá atrás o artesanato, né? E hoje ela está nesse projeto, né? E ela fez um depoimento que ela dá aula para uma senhora que ela tem Parkinson e ela ajuda a pessoa a fazer a costura. E isso está voltando o orgulho nessa pessoa, né? Ela tem se emocionado a cada dia. E a pessoa que falou isso, companheiro, não faz efeito nenhum. Nós entregamos semana retrasada aí 214 certificados de inúmeros cursos para as pessoas, aonde a pessoa hoje ela vai ser empreendedora. Teve um depoimento de uma companheira, se não me falha o nome dela, Josiane, que ela não tinha perspectiva, ela fez um curso de barbeiro e cabeleireiro lá, ela montou um salãozinho na sala da casa dela, e hoje ela montou o estúdio dela e ela está podendo gerir a família dela. Então, comentários inúteis, igual esse que você falou, vai entrar no meu ouvido por aqui e sair aqui, porque a satisfação de ver, no olhar das 214 pessoas que receberam esse certificado, cara, para mim assim, assustador, mas é o que eu te né? De falei. ver as pessoas. A forma pejorativa como que as pessoas se referem a um trabalho que envolveu vários professores, várias experiências, vários alunos, que diplomou essas pessoas, que formou turmas, aí de repente você pô, banalizado assim na internet de forma chula, sabe? Eu acho Chula. isso desnecessário, É. desnecessário. Eu, eu, Eu acho eu tenho a que a gente satisfação, eu tenho a satisfação de ter a minha companheira, minha esposa, ela fez um curso de confeitaria e ela tá reinando aqui em casa. É pão de mel, é bolo. Eu nunca tinha visto bolo de pudim. E você vê a satisfação no olhar dela quando ela entrega o produto pra gente. Né? Nós estamos falando de vidas, de modificação de vidas. Ô companheiro, é assim, com toda tranquilidade. Uma pessoa que recebe um certificado e ela pode gerir,
ter a dignidade de levar o pão para casa. Cara, não é a minha satisfação, a sua satisfação, a satisfação do secretário Celso Tic. É a satisfação de uma sociedade inteira. É Exatamente. uma satisfação de um prefeito que colocou o dedo na ferida para fazer essas modificações. É que o tempo hoje vai ser pequeno para a gente conversar. Por mim, eu ficava aqui 5 horas, Não, mas vai ficar é o enjoativo que eu para a estou falando. população. Nós vamos ter a É, oportunidade de é, trazer você, ou o Celso, ou alguém que vocês indicarem, para a gente falar sobre as outras ações, porque só essa secretaria tem feito um trabalho bastante significativo para a sociedade. E lógico. está tendo apoio, está tendo. Você fala, hoje já falamos de abordagem, mas é o trabalho que eu falei no início, é o trabalho invisível. E aí a Mas deixa eu te pessoa, ao falar, invés de enaltecer, é, vai, é assim, vai mas querer. não é só a nossa secretaria. Eu podia alavancar aqui os 18 meses do governo Formiga, 70 projetos que ele colocou com toda a dificuldade da prefeitura. 70 projetos que ele trouxe, que ele pôs o dedo na ferida, que ele realizou. As pessoas falam, mas o campo do Mirizola já. Mas ele que efetuou a conclusão do. O teatro, tudo bem, mas foi ele que efetuou a conclusão do teatro. Né? Podemos dizer de inúmeras coisas. Eu tenho aqui Mas usina as pessoas solar, queriam o quê? tarifa zero. As Hã? pessoas queriam o quê? Que ele abandonasse os projetos que estavam aí ele ia prevaricar. Não, as pessoas eu acho que queria que ele tivesse uma varinha mágica e falasse bim, 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 bim. Modificações. Ninguém faz revolução de um dia para o outro, companheiro. A gente sabe disso. E pelo contrário, se a gente não galgar nosso espaço, se a gente minimamente não torcer pela vitória da nossa secretaria, do nosso secretário Salsitic, a contemplação do meu secretário é a minha contemplação. A contemplação do prefeito Wellington Formiga é a minha contemplação. Aqui eu não estou para puxar o saco, para falar, eu quero falar de políticas públicas, de realização. Ô, companheiro, esses dias eu abordei uma pessoa nas redes sociais e eu fui almoçar com ela, né? Para a gente terminar esse relato, ela estava falando mal do governo Lula. Ela estava falando mal do governo Lula. Uma pessoa que é oriunda do Nordeste, lá da Paraíba, né? Ela saiu lá ela é oriunda do retirante nordestina, veio para cá, venceu por si só, não, venceu porque muita gente ajudou ela, mas ela teve coragem de tentar mudar de vida. E ela veio morar dentro do núcleo da Granja Viana, onde ela começou a reproduzir uma fala que não era dela. Aí eu peguei ela e falei, companheira, você está totalmente equivocada, você está doida, companheira. A sua mãe, ela foi contemplada lá no sertão da Paraíba, com uma cisterna, com Minha Casa Minha Vida, com luz para todos. A sua irmã se formou porque um presidente da República levou uma universidade federal lá para o sertão nordestino, do lado da sua casa. Você se formou pelo ProUni. Cara, é minimamente covardia que você está falando. Essa pessoa chorou, me pediu desculpa, falou: infelizmente, eu estou equivocada, não condiz com a minha realidade, eu estou reproduzindo uma fala que é minha, mas precisou dar um cutucão, precisou colocar um dedinho na ferida. Então é isso, às vezes a gente reproduz uma fala que não é nossa, né? Uma fala que não é nossa. Mas infelizmente é o ser humano, ele erra, né? A gente só não pode admitir a covardia, a maldade. Isso a gente Ó, não pode admitir. concordo com você. A Érica está dizendo: parabéns, Renato, pela colocação sobre trazer a informação que contribui para a construção da cidade. Críticas devem ser construtivas. Acredito. Tem que ser construtiva. Para ficar só fazendo bobagem lá não dá. O Renato está. Acho que entrou aqui uma. Deixa eu só ver se entrou do Renato. E Renato, espera um pouquinho que deu um bug aqui. Vamos ver. Aproveitar para agradecer o prefeito Formiga, o deputado Alencar Santana, que mandou a emenda para a obra do campo do Jardim IP. É isso aí. É isso aí, obrigado. Eu já tinha entrado, eu estava procurando aqui o negócio, já tinha entrado. Uhum. Cara, olha, te agradeço muito, muito, muito você poder ter participado aqui com a gente. Você sabe que eu abro espaço, você sabe que eu divirjo em alguns pensamentos, Lógico. mas eu sou justo. Eu acho que as pessoas têm que ter oportunidade, têm que vir, têm que falar. Eu só não vou dar espaço para quem quer falar bobagem ou para quem quer fazer
palhaçada e utilizar a gente de forma de escada Luxo, para fazer. é isso. Então, nós vamos fazer aqui um trabalho sério, com oportunidade. Quem quiser participar, vai participar, como tantos participaram aqui hoje da live, escrevendo, mandando mensagem, e o que for positivo e construtivo, nós vamos colocar aqui na live para vocês entenderem. E quero te agradecer o tempo que você pôde disponibilizar aqui hoje, deixando um pouquinho de lado o trabalho, o conforto do lar aí junto com a família, para poder trocar esse papo, essas ideias aqui comigo. Renato, eu agradeço o seu espaço, eu agradeço você. Você hoje não é um jornalista, é o meu amigo Renato Ferraz. Eu queria ter a oportunidade de a gente poder falar sobre os projetos do nosso governo federal, do nosso governo municipal, do companheiro Lula, do companheiro Formiga. Eu queria abrir o espaço para a gente fazer um embate entre a esquerda e a direita, porque hoje está em sessão. Então, eu queria pedir essa oportunidade para você, né? Para a gente minimamente desmistificar muitas coisas. A gente precisa usar esses instrumentos, a gente precisa usar o aparelho para chegar, porque assim, existe muita fake news, né? Existe muita gente fazendo besteira e maldade por aí. Então nós precisamos entender o que é verdade, o que é realidade, né? Eu quero agradecer demais o meu companheiro Celso Tic, né? Quero agradecer o nosso adjunto aí, o nosso companheiro Bertual, agradecer o nosso companheiro Luciano, que é o nosso chefe de gabinete, e toda a nossa secretaria. Ninguém é maior e ninguém é menor na nossa secretaria. Eu tenho um trabalho muito bacana com todos, assim, eu tenho uma admiração e eu tenho redescoberto muitas coisas lá dentro, desde da nossa companheira, a Regina, que está na cozinha, né, a Ingrid, que está lá na recepção, as nossas companheiras de projeto, né, a Érica, a Michele, a Carolzinha, né, as nossas companheiras lá que fica na sala de compras, Pamela e tal. Então, quero agradecer a todos. Eu não vou começar a falar de todo mundo, porque a nossa secretaria é muito grande, Muito né? grande. Mas Mas é assim, isso eu que eu te faço. falei. É a forma de a gente trazer, talvez, outras pessoas com habilidade, o Luciano, o próprio Bertual, podemos trazer o Celso, para que a gente possa falar cada um sobre uma parte dessa enorme secretaria que foi a Secretaria de Desenvolvimento Social, que o Formiga colocou nas mãos do Celso Tic, e que ele está formando essa equipe humanizada, que é a proposta do nosso prefeito atual, para que vão para a rua e representem a cidade. Então, cara, eu acho assim, a gente tem que conhecer, né? A gente tem acompanhado, até tá falando para você, Ah, não esses fala dias eu fui, merda, né? Tem que é, conhecer. eu, eu fui no baile da terceira idade, convidado pela nossa companheira Darlene, da melhor idade. Nossa, você vê a alegria daquelas pessoas postada no rosto delas, né? A gente tem um trabalho com a terceira idade lá, a melhor idade, que leva o projeto para as comunidades. É incrível. Renato, se eu parar para te falar de todos os nossos projetos, sem contar os nossos parceiros, né, das associações, a Braimp, que faz um serviço magnífico com nossas pessoas queridas e especiais, com os cavalos, com pet terapia, né, a própria PAI que a gente ajuda, o ASA, a Casa de Refúgio, né, o Lar Agrícola. Grande. Então é muita coisa, Cotolengo. Então tem Me muita ajuda coisa. para a gente trazer essas pessoas. Cara, eu acho assim que você vai ter material pro resto do ano. Vai ter muita gente boa de qualidade para entrevistar aí, né? Mas Eu acho que é assim, exatamente isso. Nós vamos trazer, dar voz para quem merece ter voz, entendeu? E cara, a gente tem um mostrar o que está celeiro sendo muito feito. grande. Cara, é uma cidade A gente, muito grande para ter só meia dúzia de pessoas batendo, entendeu? A gente precisa de mostrar mais e às vezes a pessoa se esconde não mostrando. Então, acho que a precisamos, gente tem que pôr, vamos mostrar. precisamos, precisamos desmistificar isso. Tá Né? bom. Temos tantas coisas boas que não é meia dúzia que vai atrapalhar todo esse processo. Nem Né? E deve. às vezes, sabe o que acaba acontecendo? A gente acaba dando ênfase a essas pessoas que querem fazer maldade. Né? Não. Então, se você vê um projeto aberto no Instagram, você não olha. Se você vê, de repente, uma mensagem do prefeito, você não olha. Mas você vê um bonitinho fazendo uma palhaçada num buraco, você vai falar, não, pai, tu, entendeu?
Cara, Mas é assim, o ser humano é engraçado demais, né? É Mas muito engraçado. a gente tem que dar voz e oportunidade para as pessoas falarem sério, sem palhaçada, né? Vamos falar sério, vamos mostrar o que está lá, o que está acontecendo. E eu me comprometo aqui, e é um compromisso do programa e do Papo com o Renato, falar sério, né? Vamos falar sério, vamos focar, vamos mostrar a realidade, não vamos tampar, que sempre o lema foi um programa de verdade sem maquiagem. Então é assim que vai É ser, isso mesmo. tá bom? Migão, boa noite, obrigado. Foi super bom, super 10 estar aqui com você. Já pode fazer a lista do elenco que a gente vai abordar para trazer aqui no Que legal. futuro. Aí, uma vez por semana a gente vai estar aqui com alguém falando sobre o trabalho específico. Vamos focar, vamos dividir para que a gente possa esmiuçar mais e as pessoas entenderem cada vez mais o que está acontecendo na nossa cidade. Porque o povo precisa de informação. Isso, Renato, de coração agradecendo a todos e a todas aqui, né? Essa uma hora, quase uma hora e 20 minutos que nós ficamos aqui. Por mim, eu ficava até o restinho da madrugada, mas a gente tem os nossos afazeres, né? E assim, Beleza. eu vou de antemão levar, estender esse convite a todos a nossa secretaria, ao nosso companheiro Formiga também, né? Eu acho que precisa desse feeling, essa troca, da gente dialogar mais. Eu acho que a sociedade precisa entender o tamanho do desafio que é uma prefeitura municipal, a sua questão burocrática, né? O que a gente pode fazer de emergencial, o que a gente não pode fazer, qual o tamanho do projeto que está colocado para a É cidade de Cotia, exatamente isso. né? Então é isso que a gente precisa, é esse caminho que a gente precisa abordar. Né? E eu estou à sua disposição, à disposição do programa. A hora que você me chamar, eu paro de fazer qualquer coisa que esteja fazendo para te atender, companheiro. Obrigado. Obrigado mesmo, viu? Um beijo aí para você, para a família, para todos. E, gente, obrigado, Xande. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Estamos finalizando aqui mais um programa. Hoje, super bacana, rendeu bem, falamos o que precisava ser falado, dito aqui. Então, que vocês possam nos ajudar compartilhando a live para que ela chegue para mais pessoas, para que esse entendimento chegue, esse esclarecimento para todo o povo cotidiano, tá bom? Desejo uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e, ó, beijo do gordo.